Referencial curricular do Amapá, o referencial curricular amapaense. Bem-vindos de volta, professores e professoras. Meu nome é Roberto Desan e esse é o canal Pedagogia Fundamental, onde eu ajudo você a chegar naquele cargo público de professor que você tanto deseja, tá? Então vamos passar nesse concurso aí, tá? Então, muita gente pediu aqui no canal Pedagogia Fundamental e também lá no meu perfil, né? Pedagogia _ fundamental. E eu comentasse aí o referencial curricular amapaense com vocês. O que eu fiz? Eu peguei a parte do ensino fundamental, a parte geral, entendeu? Então, se você vai prestar uma prova para ensino fundamental, você vai precisar dessa parte, além da parte específica do seu concurso. Se for de pedagogia, vai cair tudo, né? Se for de geografia, você pega a parte de geografia, ou de história, pega o seu específico depois. Okay? Essa aula, esse vídeo aqui, vai tratar do referencial curricular amapaense do ensino fundamental. Tudo bem? Vamos começar então? Então, ó, bora passar nisso daí, hein? Já deixa seu like, já deixa o seu curtir aí. Vamos lá. Então, referencial curricular amapaense aqui no Pedagogia Fundamental. Ó, esse é um resumão do ensino fundamental. Então, esse referencial curricular do Estado do Amapá, ele funciona como um ente legal orientador, tá? Ele é ente legal orientador. A composição curricular do referencial contempla, ó, a palavra difícil, contempla dois eixos, uma base nacional comum e uma parte diversificada. Gente, isso daqui está intimamente ligado com a LDB, intimamente ligado com as diretrizes curriculares, né? Porque foi feito ali baseado nos dois, né? Então, o que você tem? Um currículo que tem uma base nacional comum e uma parte diversificada. Por quê? Essa parte diversificada vai atender a especificidade do local. Então, do local da escola, do sistema de ensino daquele município, né? Então, tem essa parte diversificada, já está previsto aí. Então, no referencial, está previsto na LDB, está previsto na DCM, ok? Esse referencial do Amapá é um documento curricular do Estado do Amapá, tá? E ele segue as orientações das DCNs, das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica brasileira, levando em consideração, gente, que a educação é de um direito inalienável, tá? Inalienável. O que seria esse direito inalienável, gente? Inalienável seria um direito que você não pode se dispor, né? Você não pode vender esse direito, dar para outra pessoa. É um direito de cada um. Então, inalienável, ok? De todos os cidadãos e condicionante para o exercício pleno dos direitos humanos. Esse referencial, esse documento, se fundamenta na BNCC, com conteúdos contemplados e unificados em território nacional. E na sua diversificação, apresenta-se discussões necessárias à realidade amapaense. Acabamos de discutir isso, né? Então, parte unificada, que é a parte geral do currículo, com a parte diversificada, que vai ver a realidade de cada um, de cada sistema de ensino, né? Às vezes não só da realidade do Amapá, do estado, mas daquela cidade, né? Aquela cidade pode ter uma especificação, né? Uma coisa diferente que as outras não têm. Então, você precisa de um currículo diferente para aquela cidade, não só para o estado, ok? O documento estadual possibilita a ampliação de uma leitura indispensável aos propósitos da aprendizagem pautada na construção do conhecimento, norteando um momento importante e historicamente coerente para a educação do Estado do Amapá. Esse ensino fundamental, então, atende a quais anos? Ele é separado em dois, de acordo com a BNCC,
Lembra? Então, você tem os anos iniciais e os anos finais. Os anos iniciais do primeiro ao quinto e os anos finais do sexto ao nono. Porque o ensino fundamental agora são de 9 anos, né? A gente tem um ensino fundamental de 9 anos. Então, atende aos anos iniciais e finais. Vamos anotar? Iniciais do primeiro ao quinto e finais do sexto ao nono, de acordo com a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, tá? Esse ensino fundamental prioriza situações de aprendizagem que apontam para uma necessária articulação com experiências vivenciadas no cotidiano e fora desse cotidiano, né? Então, ele vai ter uma progressão de habilidades. Então, as habilidades são sistematizadas, né? E você tem essa progressão de habilidade. E ainda assim, você leva em conta o processo de desenvolvimento desse aluno, tá? Então, lembra, tem uma progressão de habilidade aí no ensino fundamental e você leva em conta o desenvolvimento do aluno. Mas é lógico, né, gente? É um pouco lógico isso, de que você tem uma progressividade, né? Porque tem um sistema de como você vai ensinar, né? Primeiro vem um conteúdo, depois outro conteúdo e depois outro conteúdo. Lembra disso? Né? Da transposição didática. Quem leu a DCN aí, 2013, vai lembrar disso, transposição didática. Quando você transforma o conhecimento científico, né, naquele conhecimento que você entrega dentro da sala de aula. Tá bom? Então, você deve prever essa progressividade de conhecimentos e de habilidades. Tá? Vamos lá. Mais do que uma tentativa de estabelecer determinada percepção da realidade, trata-se de considerar novas formas de relação com o mundo. Beleza? Então vai além de ensino, vai dessa forma de relação com o mundo. Espera-se que o processo ou resultado de aprender não seja confundido com a utilização de competências e habilidades para resolução de problemas. Esse ensino fundamental, né, ele é uma busca permanente e efetiva pela aprendizagem que contribua para a estruturação do pensamento e a construção de conhecimentos através de experiências significativas e vivências duradouras, né? Então, esse conceito de aprendizagem, essa progressão de aprendizagem, ela tem que ser significativa para esse aluno, né? Não pode ser qualquer tipo de aprendizagem, tá? E tem que partir de vivências duradouras. Então, como se dá a progressão do conhecimento? Então, isso, em outros referenciais, já foi questão. Então, presta atenção. Como se dá a progressão do conhecimento? Por meio de consolidação. Presta atenção nessas palavrinhas. Ó. Consolidação das aprendizagens anteriores e ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. Você vai fazer um elo entre o interesse da criança, o interesse do indivíduo, com aquilo que ele precisa aprender, tá? Lembrando dessa palavrinha estética, que é uma palavrinha bem diferente, né? Ó, você ia lembrar que você tem que ter uma ampliação das práticas de linguagem da experiência estética. É isso daí mesmo, tá? Eu não errei na digitação, não. Experiência estética. Beleza? Integração entre as fases do ensino fundamental. Gente, até a BNCC prevê isso. Essa integração entre fases do ensino fundamental
E também a BNCC prevê essa integração entre educação infantil e ensino fundamental. Por quê, gente? É uma fase de transição muito grande. Geralmente, a criança ela muda de escola, ela vira adolescente no ensino fundamental também, né? Então, por exemplo, ela está lá nos anos iniciais, até o 5º ano. Geralmente, quando ela vai para o 6º ano, é outra escola, é outra realidade. Então, ela deixa de ser o maior da escola para ser o menor, né? Ela deixa de ser, tipo, o comandante dessa escola para ser o comandado, né? Então, ela troca muito de função aí, nessa troca de ensino fundamental, anos iniciais para os anos finais, né? Além disso, costumeiramente, você tem menos professor no ensino fundamental 1, que é os anos iniciais, né? O antigo 1, nos anos iniciais, do que os anos finais. Então, assim, no ensino fundamental, anos iniciais, você tem só um professor que é polivalente, ele dá aula de várias matérias. Agora, quando ele chega no ensino fundamental, anos finais, ele tem um professor específico para cada matéria. Então, gente, quando ele passa essa transição, ela é muito grande, ela é muito significativa para essa pessoa. Tá? Então, você tem que tomar cuidado nessa transição. Vamos lá. Então, ó, integração entre as fases do ensino fundamental. Assegurar aos alunos um percurso contínuo. Percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do ensino fundamental, de modo a promover a maior integração entre elas. Beleza? O que a gente discutiu agora. Tá? Por quê? Porque são fases bem diferentes, né? São bem impactantes para as crianças. O que vem a ser aprendizagem? Então, tudo isso de acordo com o currículo aí, com o referencial curricular, tá? Amapaense. Vamos lá. Então, de acordo com o referencial curricular amapaense do estado do Amapá, a aprendizagem é fruto da história de cada sujeito e das relações que ele consegue estabelecer com o conhecimento ao longo da vida. Esse processo não depende somente do indivíduo. É um processo que envolve as interações que a pessoa realiza com o outro, com a família, amigos, etc. Ou em situações formais, como com o professor, seus colegas, livros, entre outros. Então, ele reconhece que existem vários tipos de aprendizagem e que não precisa ser necessariamente com o professor. Não precisa ser uma aprendizagem formal, ok? Até a LDB reconhece isso, né? Que existem vários tipos de ensino. Tudo bem? Segundo Fernandes, 2001, a família também é responsável pela aprendizagem da criança, já que os pais são os primeiros a ensinar, e os mesmos determinam algumas modalidades de aprendizagem aos filhos. A gente sabe que a família é importante nesse papel de aprendizagem, gente, né? Você começa a aprender lá na sua casa, depois você vai para a escola. Por quê? A criança não chega na escola como uma folha de papel em branco, ela não chega sem bagagem nenhuma, né? Então, começa lá na família. Começa com a interação social com outras coisas, né? Para Vygotsky, 1989, a aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar, que nunca parte do zero. Acabamos de falar isso, né? Então, a criança chega na escola, o indivíduo chega na escola, não precisa nem ser uma criança, né? Esse indivíduo chega na escola já com uma bagagem cultural. Ele já chega escrito, né? Ele não chega uma tábula rasa. Ele não chega lá sem saber nada. Ele tem a sua história. Ok? Responsabilidades no processo de ensino e aprendizado. Então, professor tem a responsabilidade na transmissão, que para mim é uma palavra forte, mas tudo bem, está escrito lá, né? Transmissão de conteúdos e conhecimentos. Na avaliação do que foi compreendido pelo aluno. Então, ele é responsável
por essa transmissão de conteúdos, que a gente sabe que não é transmissão, bem transmissão, mas tá escrito transmissão, tá? E também nessa avaliação. O aluno, ele tem responsabilidade sobre o estudo, sobre participação e expressão do que aprendeu. Essa responsabilidade de aluno e de professor, elas são distintas, são diferentes, né? Então, o professor tem um certo conjunto de responsabilidade e o aluno tem outro certo conjunto. Então, apesar dessa distinção, apesar de serem distintas, elas são interativas, né? Elas têm que correlacionar, afinal, professor e aluno têm que interagir, né? Então, essas responsabilidades são distintas e interativas. Ok? Então, se você está até agora, deixa o seu like. Se você não está inscrito, se inscreva. Ok? Mas se deixar o like, já vai ajudar muito, muito. Tá? Deixa aí o like. Vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre interdisciplinaridade. Beleza? E depois a gente vai falar um pouquinho de transversalidade. Tá? Então, gente, interdisciplinaridade envolve coisas que se relacionam. Essa interdisciplinaridade, ela tem um contrapeso, né, com a multidisciplinaridade. Por quê? Porque o multidisciplinar, geralmente são as várias disciplinas, mas elas não têm muita correlação. A interdisciplinaridade, não. Ela tem essa correlação grande, tá? Então, o multidisciplinar e o pluridisciplinar também são marcados por forte fragmentação. Então, são mais fragmentados. E essa multidisciplinaridade e a pluridisciplinaridade devem ser substituídas por uma perspectiva mais interdisciplinar e mais transversal, que compõem uma coisa mais unida, com matérias que se conversam mais. Então, gente, quando você fala de multidisciplinar, geralmente você já fala do ensino fundamental como sendo multidisciplinar. Por quê? Multidisciplinar significa que são várias disciplinas, tá? Várias disciplinas. E elas não têm uma correlação muito coordenadas entre elas, o que aumenta na interdisciplinaridade. Quando é interdisciplinar, você tem uma correlação mais coordenada entre as disciplinas, ok? Então, essa multidisciplinaridade tem que ser encaminhada para a interdisciplinaridade. O que acontece mais ainda quando é transversal. Quando o tema é transversal, ele é mais interdisciplinar, ele é mais enraizado em todas as disciplinas. Tanto que, quando a gente fala de tema transversal, por exemplo, a gente fala sobre saúde. O professor de matemática pode falar de saúde. Ele não precisa se deter na matéria dele, falar de porcentagem de saúde. Não, ele pode falar sobre saúde, sobre higiene bucal, por exemplo, sobre a importância de se escovar os dentes. O professor de matemática pode falar isso, porque é um tema transversal, que está em todas as disciplinas. Tá? Beleza? E o interdisciplinar significa que as disciplinas estão coordenadas, mais fortemente coordenadas. Não simplesmente multi, que cada uma existe várias disciplinas, você pode ter temas comuns entre elas, mas elas não estão coordenadas. Elas trabalham independente. Beleza? Tá? Então vamos lá, ó. Esse multidisciplinar ou pluridisciplinar, que são marcados por uma forte fragmentação, né, devem ser substituídos por uma perspectiva mais interdisciplinar, ok? E transversal. Só que, você viu que foi difícil explicar a interdisciplinaridade? Por quê?
Porque é um tema que não tem um sentido tão único e estável, tá? Eu tentei explicar de uma maneira mais ampla. Então, é uma coisa que é mais coordenada, mais juntinha do que o multidisciplinar, que é fragmentado. Ó, Fazenda 2002 explicita que o termo interdisciplinaridade não possui ainda um sentido único e estável. Porém, ele traz condições para essa interdisciplinaridade. São 3 condições. Então, 1. A área em que se insere o componente curricular. A relação da área com as outras áreas do conhecimento. E 3. A relação da área com as outras realidades política, cultural, social e econômica dos educandos. Beleza? Transversalidade. Então, Hanze 2018 nos leva a refletir que a transversalidade diz respeito à possibilidade de se instituir na prática educativa uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade e as questões da vida real, aprender na realidade e da realidade. Os objetivos e conteúdos dos temas transversais devem ser inseridos em diferentes cenários de cada uma das disciplinas. Então, como eu falei, saúde. Saúde pode ser inserido em qualquer disciplina. Qualquer professor pode falar sobre essa saúde. Beleza? Tá? Então, a transversalidade e a interdisciplinaridade não tem uma descrição, né? Uma definição muito bem estruturada. Mas é isso. Então, e isso vem trazido de acordo com o seu referencial curricular, né? Amapaense. De acordo com o referencial curricular do Amapá. Beleza? Toda essa estrutura eu tirei de lá. Tá joia? Então, a transversalidade só tem significado dentro de uma compreensão interdisciplinar do conhecimento. Então, elas andam junto. Sendo uma proposta didática que possibilita o tratamento de conteúdos de forma integrada em todas as áreas do conhecimento. Lembra da saúde. Ok? Então, gente, muito obrigado, tá? Eu fiz esse vídeo atendendo aí aos pedidos dos pessoal que vão fazer o concurso do estado do Amapá. Então, se vocês querem mais algum outro vídeo, coloque aqui. Primeiro, pesquisa lá no YouTube. Então, Pedagogia Fundamental e o tema do vídeo que você quer. Se você não achar, entre em qualquer vídeo meu e pede aí o tema que eu faço para vocês. Combinadão? Vamos lá? Eu espero ter ajudado vocês nessa grande saga aí de se tornar um professor efetivo ainda esse ano. Até o próximo vídeo.